Saudações, família Enéas Oculto. Esta é uma daquelas lendas bastante antigas. E como muitas destas lendas estão alicerçadas em tradições religiosas, as mesmas derivam da fraqueza humana e demonstram a luta eterna entre o bem e o mal. Muitas destas manifestações, sejam elas carnais ou simplesmente contadas através de relatos, fatos ou história, acabam estando acomodadas no imaginário de uma população mais antiga. Mas uma coisa é certa até os dias atuais. A população alimenta ainda a crendice difundida entre estas gerações, e isso acaba as trazendo até os dias de hoje. Sejam elas descritas através da oralidade, cordéis ou até mesmo conversas que envolvem pessoas que juram terem sido afligidas por tal criatura. Ou seja, estamos falando do lobisomem. Este mal tem a sua representação sendo dita há muito tempo, seja ela pelos católicos com as suas rezas, os orixás das religiões afrodescendentes, os caboclos e também os protetores da natureza, de etnia indígena. Este relato que será contado a todos vocês faz parte dos povos afrodescendentes e também dos seus costumes. Acredita-se que muitos deles possuem a sua própria simbiose, ligada à prática indígena e também à europeia. Também acredita-se que acabou sendo espalhada pelo Novo Mundo, através de seus escravos. No dia 24 de junho de um ano não sabido, foi concebido em uma senzala, na vila conhecida como Santo Antônio das Almas, em Atibaia, uma criança que recebeu o nome de Rachel. Esta criança nascera liberta, pois recebera o benefício de nascer pela lei do ventre livre, e conviveu boa parte de sua vida ao lado de sua mãe que se encontrava cativa, a deixando somente depois de sua morte, quando então acabou conhecendo um negro alforriado, e ali arrumou casamento com ele. Tão seguido se casou, acabou se mudando para Aracaju. Já morando na capital da província, acabou se alojando com seu esposo em uma pequena casa de taipa, que ficava próximo ao Morro do Bonfim. Aquela região era bastante conhecida por ser frequentada somente por pessoas desabonadas de sorte. Com isso, eles acabaram se tornando renegados ao limbo social. Trabalhavam de sol a sol para sobreviver. Rachel fabricava e vendia cocadas e também aguardente. Vez ou outra ela lavava e passava roupas na vizinhança. Já ele tinha o seu serviço explorado por ser um trabalho braçal. Passava horas e horas carregando sacas de açúcar e outras mercadorias no porto que era bem próximo do local que eles moravam. Infelizmente, a rotina de trabalho, combinada com a sua carga horária, acabou comprometendo a saúde do marido de Rachel. E passado algum tempo, também o levou à morte. Então Rachel acabou ficando sozinha junto com seu filho para terminar de criar. Ainda quando pequeno,
Acabei passando boa parte da minha infância sob os cuidados da minha bisavó Rachel. Por mais que avançada fosse a sua idade, ela tinha uma memória poderosa. Ela lembrava de nomes e acontecimentos que fizeram parte de sua mocidade. Entre tantas passagens vivenciadas por ela, lembro-me de uma que me foi contada por ela. Estávamos em uma Semana Santa, e aquele fim de tarde, minha bisa resolveu me contar uma das passagens que teve em sua vida. Era o relato de uma entidade fantasmagórica que assombrava a todos que estivessem pelas ruas e matas durante as noites frias do nosso interior brasileiro. Minha querida bisavó dizia que a criatura era um homem que, por suas maldades e por ter cometido os piores pecados que se pode imaginar, acabou sendo castigado e recebeu o fardo de virar uma criatura bestial. Em tempos de quaresma, esta criatura corria pelos campos e se escondia em meio à escuridão de becos. Lá ficava esperando. Lá ficava à espera de pessoas desavisadas que estivessem com o seu destino cruzado com a de tal criatura. O lobisomem não escolhia suas vítimas. Este ser era sanguinário e não perdoava nem ao menos os animais que cruzassem o seu caminho. Mas minha bisavó dizia que esta fera tinha um gosto peculiar por crianças, especialmente as recém-nascidas. O mistério sobre essa criatura perdurou por séculos na região que ela morava. Lá existiam muitas pessoas suspeitas de serem a criatura que aterrorizava toda a região. Mas ninguém tinha coragem de perguntar, ou ao menos investigar para descobrir, pois muitos dos que se aventuraram a procurar por tais evidências nunca voltaram para afirmar nada. Lembro-me dela passar a me contar sobre a sua viagem de Santo Antônio das Almas até Aracaju, época em que seu marido, ou meu bisavô, ainda se encontrava vivo. Todo o caminho acabou sendo feito por carros de boi. E durante toda a viagem fatigante feita por estradas deploráveis, e também por entre carreiros que se formavam em meio às matas, completamente fechadas, por muitas das vezes eles acabavam se obrigando a parar durante os fins de tarde para descansar o corpo, se alimentar e também comprar provisões nas pequenas vendinhas que existiam pelo caminho que faziam. Mas foi em um desses caminhos que tão logo sentiram a necessidade de parar que meu bisavô Antônio decidiu descer do carro de boi para providenciar a água. As horas foram se passando e meu bisavô não voltava. Foi então que minha bisavó, se encontrando muito preocupada, acabou tomando a decisão de refazer o caminho que meu bisavô havia tomado. Sua intenção era somente de encontrá-lo. Conforme caminhava pelos carreiros que existia em meio à mata, ela notava que o horário ia se passando. A tarde já vinha se dissipando e a noite não demoraria para tomar conta de todo o lugar. Tão logo passou a refazer o caminho de volta, notou que alguma coisa estava se movimentando em meio à mata, que existia a alguns metros à sua frente. Acreditando que fosse meu bisavô, Rachel começou a chamá-lo pelo nome. E tão logo que estava à sua frente, levantou a cabeça
Seus olhos se cruzaram com o olhar de minha bisavó. Neste momento, foi como se uma energia pesada invadisse todo aquele ambiente de mata. Foi então, somente depois de afirmar seus olhos na direção do que estava parado à sua frente, que ela acabou percebendo que não era meu bisavô que se aproximava dela, e sim uma criatura negra, de pelagem falha e completamente escura. Aquilo era um lobisomem. Seu corpo foi tomado por calafrios muito fortes, que pareciam se misturar com rajadas de calor que transpassavam o seu corpo. E toda esta situação acabou fazendo ela perder as forças. Ela não conseguia falar, e nem correr para se afastar da fera. Lembro-me com exatidão de suas palavras. Tal criatura parecia sentir o medo sendo exalado pelos poros do meu corpo. O que eu sentia era como se meu corpo estivesse enfebrado por dentro, mas o suor que se esvaía de minha pele era muito gelado a ponto de, naquele momento, eu passar a sentir calafrios que me arrepiavam por inteira. Depois de um pequeno momento parada, sobre o carreiro que passava em meio à mata, notei que o que estava parado à minha frente ficou me analisando. E seguido disso a fera acabou saltando em minha direção. Era possível ver os seus olhos brilhando como fogo. Suas garras também se projetavam para fora dos dedos de suas mãos. Bastava apenas um só golpe para que meu corpo fosse mutilado e eu caísse naquele lugar já sem vida. Foi então no momento em que minha bisavó passou a sentir um cheiro bastante semelhante a enxofre, que ela também sentiu como se perdesse suas forças nas pernas. Pouco a pouco elas fraquejaram, chegando até o momento em que ela caiu ao chão. Seguido disto, suas vistas enfraqueceram e ela desfaleceu naquele lugar. Ela também conta que mesmo sem forças para abrir os olhos, ela conta que conseguia ouvir o barulho dos carros de boi e também o mugir dos animais. Mas mesmo assim ela não tinha forças ao menos para abrir os olhos. Foi então, somente pela manhã, quando os primeiros raios de sol chegaram até o seu rosto, que ela recobrou parte de suas forças. Caída naquele lugar, ela lutava para conseguir abrir os seus olhos. E com as suas mãos ela sentia o seu próprio corpo, mas não encontrava forças para gritar por socorro. Então, mais uma vez, ela desfaleceu. Quando finalmente recobrou suas forças, tão logo ela abriu os seus olhos, acabou notando que já não se encontrava em meio à mata. E meu bisavô Antônio estava ao seu lado. Então, naquele momento, ele acabou a revelando que já fazia 2 dias que ela se encontrava desacordada. E durante este tempo, até mesmo o barraco onde eles iriam morar já estava pronto. Questionada sobre o acontecimento, minha bisavó preferiu se calar, pois precisava medir bem as palavras que seriam ditas. Como todos reagiriam se ela dissesse que viu um lobisomem? Certamente seria vista e taxada como louca. Minha bisavó Rachel também temia ser perseguida pela besta fera. Depois de sua total recuperação, o assunto foi evitado em prol do sossego familiar. E seu segredo permaneceu até o dia em que ela me contou esta passagem. Ela alegava que, devido à sua idade já bastante avançada e já estar próximo de sua morte, ela não se importava em me contar.
E depois de ouvir tudo o que ela me falou, confesso a todos que foram muitas noites que a luz do meu quarto passou acesa. Minha bisa já não se encontra mais em nosso meio. Cuidado com as novas mudanças. Prestem muita atenção em tudo que te cerca, pois é inevitável. Da mesma forma que você não conhece ninguém, ninguém te conhece. Me desculpe, mas esse segredo prefiro continuar carregando comigo até o dia da minha morte. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Saudações, família NS Oculto. Hoje eu gostaria de estar abordando um assunto que eu acredito que intriga e faz a mente de muitos se perguntar se isso é real ou não. Vamos falar um pouco sobre tudo que cerca este ser que nos foi apresentado ainda quando éramos crianças. Muitos de vocês já devem ter ouvido diversas histórias sobre o lobisomem. Já outros, depois de passarem a ter uma certa idade, acabaram tendo o desprazer de ver este ser vagando por becos escuros. Algumas pessoas também falam que já foram surpreendidas em meio a grandes matas fechadas. E alguns até falam que já foram surpreendidos por tal criatura em alguns vilarejos que se encontram próximos a grandes cidades. Confesso a vocês que eu mesmo já tive algumas experiências nada agradáveis com este ser. Quem sabe eu mesmo não conto meu relato a todos vocês. Bom, vamos lá. Hoje gostaria de falar sobre as condições de um lobisomem. E se vocês concordarem com este assunto, que será dividido por capítulos, com certeza teremos muito o que conversar sobre esta fera. E nada mais certo que começarmos a falar sobre a sua origem. Como todos sabem, o lobisomem é considerado uma fera mitológica. Desde as épocas mais remotas até os dias de hoje, existem várias hipóteses de qual foi a origem que formou esta criatura. Uma delas nasceu e ganhou força no Canadá. Em épocas remotas, as mães contavam histórias sobre um homem com rosto de cachorro para seus filhos e diziam que se eles não fossem obedientes, este serviria durante a noite para buscá-los e os levaria embora para a mata. Esta era a forma que encontravam para que seus filhos não aprontassem e também não ficassem pelas ruas até tarde da noite. Também existia outra lenda, muito disseminada nos Estados Unidos, que fala que qualquer pessoa que aceite todos os desígnios que lhe for dado e aceite passar por uma espécie de ritual secreto, esta mesma será batizada como lobisomem. Na França, se refere ao lobisomem ainda em dias atuais como uma criatura maligna que foi colocado na terra antes mesmo de existir vida. Ou seja, este ser é um ser maligno que sobreviveu ao próprio dilúvio. E seguido disso temos também Licaão, o rei de Arcádia, que serviu carne humana a Zeus, então foi amaldiçoado a ser um lobisomem. E vindo para o nosso país, podemos falar sobre o folclore brasileiro que tem a sua própria versão. Uma das grandes teorias que se carrega é que se em uma família de 7 filhos, o último que nascera não for batizado de imediato pelo primeiro filho da família,
Ou seja, o filho mais velho terá que batizar o mais novo, ou então o último nascido carregará a maldição de se transformar em um lobisomem, tão logo atinja a idade matura. Confesso a todos vocês que entre muitas dessas representações, existe uma bastante misteriosa. Há muito tempo atrás existiu uma aldeia de índios que não conhecia a civilização. O lugar em que eles habitavam eram as matas que ficavam localizadas ao leste do México. Até onde se sabe das informações contadas, esta tribo não tinha contato algum com os homens da cidade. E eles acreditavam que o lobo era um animal sagrado. Por este motivo eles protegiam e cuidavam da alcateia, que eles chamavam de licã. Não muito diferente dos dias atuais, a urbanização, o desmatamento e a falta de respeito com estes povos fez com que muitas destas terras indígenas fossem invadidas e desmatadas. E infelizmente, muitos destes índios acabaram sendo mortos, tudo em prol do crescimento urbano. Muitos caçadores em tal época passaram a adentrar a mata à procura de caça. Com isso, não somente os índios eram mortos, mas também qualquer tipo de animal que cruzasse seu caminho. Os índios, que já se sentiam cansados de serem maltratados pelo homem da cidade, um dia acabaram tomando a decisão de invadir o acampamento dos caçadores, que estava montado em meia mata, e a intenção era somente de afugentar o homem da cidade. Mas então eles acabaram sendo surpreendidos pelas armas que os caçadores carregavam. Toda uma tribo foi dizimada, restando somente um dos filhos do líder da aldeia. Este jovem acabou sofrendo torturas brutais, chegando quase à morte. Quando os caçadores viram que ele não ia aguentar, o amarraram em uma árvore e foram embora. Aquele jovem permaneceu amarrado durante 7 dias e 7 noites. Ele sofreu com o calor do dia, com os dias de chuva e com o frio que fazia à noite. Mas então, quando foi durante a madrugada da 7ª noite, a lua cheia se destacava no céu. A mata se encontrava em completo silêncio, e aquele jovem que se encontrava amarrado quase sem vida passou a ouvir barulhos de passos sorrateiros na mata que existia ao seu redor. Ele, acreditando que poderia ser algum indígena de outra tribo, que poderia estar andando próximo a ele forçava seus olhos na direção dos sons que ouvia, tentando identificar o que estava à sua espreita. Mas infelizmente, devido aos seus machucados e o sangue seco em seu rosto, muito pouco ele conseguia abrir seus olhos. Foi então que ele sentiu que algo passou a lamber o seu rosto. E somente depois de conseguir abrir os seus olhos, ele acabou vendo o líder da alcateia de lobos, parado a poucos metros à sua frente. Da mesma forma que a tribo de índios tinha sido dizimada, aquele era o último lobo que ainda se encontrava com vida, pois o restante de sua alcateia também fora morta pelos caçadores. Muitos fatos ditos relatam essa passagem da seguinte forma: um grande lobo de pelagem escura permaneceu parado à frente daquele índio. Seu olhar não desviava por nenhum momento daquele jovem. Em suas costas havia um grande ferimento ocasionado por tiros que recebera. E sobre o seu olhar havia a penumbra de sua própria morte que se aproximava. O jovem índio, vendo aquele ser negro nestas condições,
acabou pronunciando com as suas palavras a seguinte frase: "Esta é a minha vontade. Eu aceito o que está em você." Depois disso, o jovem índio deitou a sua cabeça sobre um de seus ombros e o suposto lobo negro desferiu uma mordida sobre o pescoço do jovem índio. É dito que seu sangue logo após a mordida esquentou 10 vezes mais. Ele também passou a sentir uma forte dor em sua pele, devido muitos pelos passarem a crescer de uma forma descomunal por todo o seu corpo. Seus olhos se projetavam para fora de seu globo ocular, parecendo que iriam saltar de seu rosto, e todo o seu corpo acabou tomando a forma do que em tempos atuais chamamos de lobisomem. Este fato também relata que a pessoa só vira lobisomem se aceitar a maldição. E neste caso, foi o que se pode dizer que aconteceu. O jovem, que se encontrava amarrado e quase sem vida, aceitou ser mordido pela criatura negra que estava à sua frente, pois a mesma se encontrava em seu leito de morte. E somente desta forma a mordida surtiu efeito, e a maldição foi passada de uma criatura para um ser completamente humano. Cordiais uivos a todos. Boa noite.